interseccionalidade. Uma palavra bem grande, eu sei, tem tipo 9 sílabas, mas parece muito mais difícil do que na verdade é. E que melhor sítio para fazermos o primeiro episódio, senão aqui no Salão Nobre da Casa da Democracia, onde ainda hoje se penduram pinturas como celebração ao colonialismo e à escravatura. Peço-vos compreendam se me engasgar alguma vez durante o vídeo, mas estou um bocado enjoada porque há. Então, o que é uma interseção? Uma interseção, na sua definição mais básica, é um cruzamento entre duas ou mais linhas. Num contexto social e político, o termo foi inicialmente adotado por Kimberlé Crenshaw, em 89, e veio da necessidade de mostrar que a discriminação que uma mulher negra sofre é diferente da discriminação que uma mulher branca ou um homem negro sofrem. É a sua própria forma de discriminação, a sua própria experiência. Atualmente, nós usamos o termo para abordar todas as interseções entre várias formas de opressão, tipo classe, género, idade, raça, a orientação sexual, religião, etnia, capacidade física ou mental e por aí. No fundo, é termos consciência de que existem várias formas de desigualdade que se sobrepõem e agravam e que para lutarmos por uma verdadeira e absoluta igualdade temos que lutar não só contra a opressão de género, mas contra todas as formas de opressão. Ok, vamos a um exemplo concreto e simples, eu acredito. Como vocês sabem, e se não sabem, olhem para a vossa própria casa, olhem para as casas que vos rodeiam, são as mulheres que, por norma, estão encarregues do que é considerado o trabalho doméstico. Cuidar da casa, limpar, lavar, cozinhar, cuidar dos filhos, por aí. Trabalho esse que, na maioria das vezes, não é valorizado, nem monetariamente, nem socialmente. A nossa própria sociedade não considera isso trabalho sequer, considera uma função da mulher, um dado adquirido. É, por exemplo, então normal que sejam as mulheres a fazerem as compras da casa. Uma mulher rica pode usar o seu privilégio económico para contratar uma mulher de classe económica inferior, muitas das vezes imigrante ou de meios rurais, para que o faça por si. Ou, por exemplo, sei lá, fazê-lo de carro. Pronto, eu sei que não é preciso ser rica para ter um carro, tipo hoje em dia, mas a verdade é que os meus pais só tiveram um carro quando eu tinha uns 16 ou 17 anos e até aí sempre conhecia a minha mãe a carregar sacos cheios de compras, garrafões de água, a fazer distâncias longuíssimas. Portanto, é uma realidade que existe, de facto. Uma mulher negra e pobre não só terá que passar pelo mesmo, como pode sofrer discriminação racial enquanto o faz, tendo mais probabilidade, por exemplo, de ser identificada e falsamente acusada por um segurança de ter roubado algo que não roubou. Se formos pensar também no caso das mulheres com incapacidades motoras. Fazer tudo isto será, no mínimo, mais difícil, muito mais difícil, e, em alguns casos, é mesmo impossível devido à falta de acessos que irão encontrar ao longo do caminho. Assim, eu creio que já conseguimos, de alguma forma, ilustrar como existem problemas que, neste caso, por exemplo, afetam todas as mulheres, na sua generalidade, mas como outras sofrem outras formas de opressão, esse problema é agravado para essas imposições mais desfavorecidas. Ok, vamos a outros exemplos concretos. Por exemplo, quem dá à luz está sujeito a sofrer violência obstétrica, mas pessoas negras estão muito mais vulneráveis a esta, pois, além da misoginia, há racismo na forma como profissionais de saúde avaliam a sua dor e acabam subvalorizando-a. É um facto que a maioria das pessoas que se prostituem são mulheres, é um facto que a maioria dessas mulheres são pobres, imigrantes ou trans, e é também um facto que a probabilidade de serem assassinadas enquanto o fazem é muito superior para mulheres trans. Também quando se fala de trabalho, de emprego, ocupa muito espaço no debate público o facto de mulheres, por norma, ocuparem menos lugares de chefia e receberem, no geral, menos do que homens. Mas pouco se fala sobre a taxa de empregabilidade absurdamente inferior que mulheres negras, ciganas e ou trans enfrentam. Para quem já esteja consciente que estas várias formas de opressão existem, não há de ser difícil compreender o conceito de interseccionalidade. E, pelo que me venho a perceber ao longo dos últimos anos, mesmo a aversão que os conservadores sentem relativamente à palavra não tem tanto a ver com a sua definição propriamente, mas com a sua prática, com o que exige deles e da sociedade no geral. E depois usam bem aquela narrativa falsa de que queremos privilegiar quem é oprimido e oprimir quem é privilegiado, de que queremos retirar-lhes a sua liberdade de expressão, quando na verdade não, queremos retirar é o vosso privilégio, queremos abdicar do nosso privilégio e acabar com qualquer tipo de privilégio. A existência de privilégio subentende a desigualdade. Para haver quem é privilegiado por X característica, terá que haver quem é desfavorecido por outras. Não queremos que nenhum grupo de pessoas, seja ele qual for, tenha e exerça poder sobre outro. Queremos justiça. E
De facto, entendo que interseccionalidade exige-nos algo que pode ser difícil, especialmente se já sofremos algum tipo de opressão. Exige que olhemos para o nosso próprio privilégio e não que nos sintamos culpados por ele, mas que tomemos a responsabilidade de o combater. É, por exemplo, normal que alguém pobre e trabalhador, quando dizemos que tem que olhar para o seu próprio privilégio, fique na defensiva, porque aos seus olhos não o tem, na verdade. Mas tendo consciência de outras realidades que nos rodeiam, será fácil de ver que provavelmente haverão outras pessoas nessa posição, também pobres e trabalhadoras, mas que sofrem ainda outras formas de opressão, além da opressão económica. E reconhecê-lo não invalida a opressão de ninguém. Isto, a interseccionalidade, basicamente só implica que tenhamos consciência de que existem grupos de pessoas que são menos privilegiados que nós. Não é uma política identitária que vise dividir-nos ainda mais, mas sim só mostra e combate uma divisão social que já existe e na qual estruturas como postos de emprego, o próprio Estado, se baseiam as suas dinâmicas de poder e excluem ou privilegiam pessoas com base nelas. Esta divisão social, baseada em características identitárias, é só mais uma arma que uma minoria privilegiada, a que verdadeiramente ganha com o mundo desigual, usa para fragilizar esta maioria, para que, lutando entre nós, percamos a união e a força. Interseccionalidade é uma questão de igualdade, de solidariedade, de humanidade e de justiça. Uma luta que não é interseccional não é uma luta de todos. É uma luta que combate a violência que umas sofrem enquanto ignora a de outras, mantendo assim um sistema baseado em desigualdade, violência e injustiça. E nas palavras de Fannie Lou Hamer, uma feminista negra, ninguém será livre até todos serem livres.